Boa tarde, boa noite, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um grande prazer, é uma grande emoção estar aqui compartilhando esse espaço virtual com duas pessoas excepcionais. Meu nome é Renata Martins, eu sou educadora social, eu escrevo crítica de arte e também sou curadora independente de arte. E no ano de 2020, em plena pandemia, eu fui residente do programa Vila Sul, do Goethe Instituto da Bahia, de Salvador, e justamente através dessa residência artística surgiu um projeto que a gente quer apresentar hoje, dentro do programa do Conexões Unidas, o projeto Arte Mais, Panorama de Artistas Transvestigêneres Audiovisuais no Brasil. E só falando rapidamente sobre esse projeto, Arte Mais, ele surge como um catálogo virtual ou até mesmo uma ponte digital de acesso a artistas visuais transvestigêneros no Brasil. E a gente recebeu durante a nossa convocatória nacional muitas trabalhos excepcionais, muita gente, muitos criadores, né, artísticos e criadoras artísticas no país, e a gente pôde recolher e organizar todo esse material, e por isso que hoje a gente apresenta um convoluto de 71 artistas de diferentes linguagens, como pintura, colagem, desenho, performance, vídeo, fotografia, instalação, escultura. E ao mesmo tempo que a gente recebeu o portfólio, né, dessas pessoas, desses e dessas artistas participantes, a gente recebeu também pequenos extratos, pequenos textos, onde eram escritos, onde nós recebíamos as reflexões sobre o fazer artístico, né, o porquê, quais eram as temáticas, ou por que tais temáticas eram trabalhadas ao longo, né, da carreira dessas e desses artistas. E então nós começamos a ter também um material muito rico, um material textual, né, muito rico, e com temas que a gente percebeu que deveriam sim ser tratados nesse projeto do Arte Mais. E um desses temas, né, que a gente quer, do qual a gente quer falar hoje, é especificamente a importância de coletivos de artistas transvestigêneros, visibilidade de artistas transmasculinos, e também a questão da linguagem neutra e linguagem inclusiva. Então, por isso a gente reuniu essas temáticas que surgiram desses textos, e nós convidamos pessoas que pudessem, então, escrever, que pudessem, então, também reflexionar e trazer para a gente essas temáticas. Então, nós temos aqui, uma dessas temáticas foi justamente, né, a importância dos coletivos de artistas transvestigêneros, e para isso nós convidamos Gabi Furst, que é uma jornalista brasileira, uma jornalista independente e artista da fotografia digital de celular. Como pessoa trans, diversa, como uma pessoa diversa e de gênero fluido, Gabi já morou em 7 países, entre eles Brasil, Chile, Egito, Palestina, Israel, Rússia e Alemanha. Ela também já colaborou por diversos, e colabora ainda, né, para diversas mídias brasileiras e também estrangeiras, como o Globo, o Estadão, a Deutsche Welle da Alemanha, a Rádio França, a Rádio Globo, CBN, Rádio Metropolitana de Cuba. Também colaborou para o SBT, TV Cultura, Jornal Nacional e Fantástico da TV Globo, e é uma youtuber, né? Há pouco lançou seu canal no YouTube. Eu estava esquecendo, é verdade, Exatamente, de todo mundo. E ela teve seu primeiro trabalho fotográfico em Minhas Mãos, Manaus, exibida no Centro de Cultura Brasileira de Tel Aviv, na Universidade Hebraica de Jerusalém, em 2016, e em Berlim, em 2017. Então, eu quero muito agradecer, Gabi, a sua participação
hoje também a sua participação e a sua colaboração no Arte Mais, porque foi uma matéria que me deu muito, muito gosto de ler, de absorver e de aprender, né? E justamente por isso eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, né? Claro que se você quiser fazer algum aporte. Então, primeiro eu quero falar que eu estou super feliz de estar aqui no meio de vocês, porque a gente precisa disso cada vez mais, desse impulso, né? Que não só os coletivos trazem, que é muito importante, não só a própria vontade da pessoa de fazer, que tem tantas barreiras, né? Mas eu acho que encontros assim, falas, são absolutamente importantes, até acho que para a gente, né? Acho que para o Dig, para você, para mim, para quem está aí, assim, essa ponte é sempre de troca, né? Tanto o que passa em cima quanto o que passa embaixo. Essa coisa trans é divino. Sim. Então eu começaria contigo com uma primeira pergunta e depois eu iria para o Dig, mas eu gostaria de saber justamente a sua matéria, na sua matéria, Gabi, você explorou e você investigou alguns coletivos, né, de artistas trans no Brasil, e eu gostaria de saber qual foi a colaboração que você teve nessa jornada, nessa investigação. O que mais te chamou a atenção na sua matéria? Antes de tudo, que os coletivos estão em todas as regiões do Brasil, né? É isso que me chamou muito a atenção, todas, no Acre, em Manaus, tem uma concentração maior no Sudeste e no Nordeste, mas está em todos os lugares, né? Eu vejo também a diferença de demandas, né? Enquanto coletivos da região Sudeste, Sul, tem uma questão de ajuda aos do Nordeste, por exemplo, alguém que tem que sair da cidade lá no interior do Ceará para vir para o Rio de Janeiro, coisas do tipo, né? Mas há uma troca também do que eles também do Sul e do Sudeste precisam, que estão só no Norte ou no Nordeste, em questão de artistas típicos da região, né? Apesar que não tem isso de uma pessoa típica da Amazônia, mas sim por causa daquilo, da experiência que viveu, do que seja, né? Da carga que traz. Então isso para mim foi incrível, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me deparei com outro ponto, que as pessoas elas têm que ser multi demais, né? Elas geralmente, assim, o coletivo, muitas vezes, às vezes é a primeira função, mas elas exercem outras coisas, né? É aquela velha história de ter a banda de garagem, que é maravilhosa, é excelente, mas durante o dia é um contador, é algo, é isso e aquilo. Então foi muito difícil também fazer o contato com as pessoas e manter. O contato inicial primeiro, sim, sim, beleza, nós vamos, mas aí acontecia tanta coisa que a conversa não rendia, né? Por causa dessas funções mesmo dos próprios coletivos, etc. No caso, a Transliterária de Minas Gerais, Academia Transliterária, né? Um é professor, outro faz isso, trabalha naquilo, várias funções que exercem. A Casa NEM no Rio de Janeiro, a Casa Chama também que eu tive em contato. Eu gostei também muito de conversar com a Fora da Caixa do interior do Ceará, de Camocim. Então, todos assim, ninguém está parado. Isso foi para mim muito tocante, forte de ver essa movimentação, apesar de tantos e tantos obstáculos que aí a gente já pode saber daqui a pouco com o Dig melhor. Uhum. Obrigada. Então, já que você citou o Dig, então faço uma breve apresentação de Dig Franco. Ele atua como articulador político-cultural e empreendedor na cidade de São Paulo. Ele é graduado em designer gráfico e pós-graduado em história da arte, crítica e curadoria. E nas artes visuais, ele tem experiência trabalhando em residências em bienais nacionais e internacionais e também na produção de conteúdo sobre artes visuais para sites e revistas especializadas, né? Ele é um homem trans e se reconhece como uma pessoa trans masculina desde criança, apesar de acreditar, e aqui eu faço citação direta sua, Dig, se você me permite, e se reconhece como uma pessoa trans masculina desde criança,
apesar de acreditar que se reconhecer não é o suficiente sem informação e sem convívio com outras pessoas trans. E por isso, em 2018, ele fundou a Casa Chama, uma ONG em São Paulo, do qual ele é fundador e presidente. E com esse trabalho ele se dedica à construção de espaços e garantia de direitos para pessoas trans destes gêneros, por meio de ações que visam a emancipação financeira e o prolongamento de suas vidas. Muito obrigada, Dig, por sua presença hoje e também por sua presença no projeto Arte Mais. Obrigado, Renata, obrigado, Gabi. Para mim também é um privilégio estar aqui com vocês, trabalhando com o Goethe, né, estar conseguindo esse espaço, né, porque não é fácil, né, não são todos os espaços ainda que reconhecem a importância disso, de ser falado, das pessoas trans, né, estarem ocupando esse protagonismo, ter seu trabalho visto, ser ouvido, né, então, obrigado por isso. Estou aqui. E o Dig, para o Catálogo Mais, você fez nós fizemos uma entrevista, né, sobre justamente a visibilidade e também o outro lado, né, a invisibilidade de pessoas trans masculinas, não só no ambiente das artes visuais, né, mas também como todo num sistema social. Né? A gente tem, assim, né, a gente teve, né, a Casa Chama, em geral, assim, é uma instituição hoje, né, porque a gente é realmente uma ONG registrada há 1 ano, né, mas a gente tem 3 anos de existência e muito trabalho, assim, muita dedicação. A gente nasceu do momento super crítico e aí, assim, né, aí a Gabi deve saber também que quando a gente está num país que está em guerra ou em algum momento super crítico, muitas coisas afloram, né? Como eu acredito que a Casa Chama nasceu em 2018, durante o vira-voto, assim, numa tentativa desesperada de se proteger, de criar ferramentas, né, de proteção a princípio, para pessoas LGBTs, né? E aí, mas logo a gente entendeu a diferença, né, da vulnerabilidade de pessoas trans, né, tipo, especificamente de pessoas trans, e eu comecei a minha transição também, porque esse coletivo, esse convívio fez com que eu também me sentisse foi encorajador para mim, porque é importante você ter referência, né, e a minha geração, né, eu tenho 36 anos de idade, a minha geração é uma geração que não teve referência de homens trans, né? Tipo, não teve... eu não conheci o João Nery antes da minha transição, por exemplo, era o único que poderia ter sido uma referência para mim no Brasil. Então eu acabei, assim, conhecendo o primeiro homem trans mais velho, porque eu sempre também gostei muito de conviver e aproximar de pessoas mais velhas do que eu. Eu fui conhecer o primeiro na África do Sul, em uma experiência que eu estava tendo lá em Johannesburg. Conheci um cara e, assim, troquei muito com ele, que é o Jabu Lani, ele é ativista lá também. E aí o Jabu, ele foi o primeiro cara a ser muito generoso, tirar minhas dúvidas, a falar sobre isso, né, comigo, sobre todas as questões que eu tinha, né. Então, e aí quando eu voltei para o Brasil, procurei alguns coletivos em São Paulo, não me encontrei, assim, fiquei muito inquieto, aí foi tudo se encaixando, essa crise política, um espaço que eu tinha com a artista Cíntia Marcelli, que era minha ex-companheira, mas trabalha na Casa Chama com a gente até hoje. Então a gente tinha esse espaço, né, uma casa, que era nosso ateliê, e aí a gente conseguiu, né, e a gente sabia que a gente queria compartilhar esse espaço, e aí a gente começou a montar essas reuniões, e essas reuniões a gente foi identificando que realmente várias problemáticas, né, entre nós mesmos, esse grupo de LGBT, a gente começou a identificar várias transfobias, racismo, e teve que pedir ajuda, teve que ter consultoria, a gente chamou a Dira Castro para ser nossa consultora de raça, a gente fez muitas rodas de conversa, e aí a gente foi construindo a Casa Chama numa coisa de troca de sabedorias e
e também muito de se colocar, de saber o seu lugar, assim, não só o seu lugar de fala, mas o seu lugar estrutural, sabe? Então, foi um reconhecimento. Foi uma imersão bem grande, e a gente já era um ateliê de arte, Cíntia Marcelli é artista, eu sou artista, me formei em curadoria, mas não consegui muito, tipo, ter esse lugar na arte como artista, né? Eu acho que também já tinha a ver com ser uma pessoa trans, assim, sempre tem, sabe? Então, tive que criar meu próprio espaço, sabe? Então, ainda bem que agora a gente tem conseguido algumas coisas. Estou falando com vocês aqui, mas 1 minuto antes eu abri um e-mail, e era um e-mail da Secretaria de Cultura, que a gente realmente, que eu já está na etapa de a gente abrir uma conta no Banco do Brasil para receber o dinheiro do PROAC 13, e o PROAC 13 é o PROAC que a gente ganhou. Fiquei mó feliz, estava fazendo post, por isso que eu atrasei um pouquinho, mas eu não consegui terminar. Aí, que é o PROAC 13, que é um dinheiro para a gente fazer uma exposição, e eu vou ser curador junto com a Dana, que também nunca foi curadora, de uma exposição, e é uma pessoa trans também, e aí a gente vai fazer a primeira exposição toda feita por pessoas trans num espaço legal pra caramba, que é um duplex no Instituto de Arquitetos do Brasil, com parceria com Jaqueline Martins. Então, assim, é a gente que tem que criar, porque se for para esperar, a gente vai ficar esperando, assim, um pouco demais. Já esperamos muito, né? Então, assim, então agora está no momento de ter que pegar e conseguir a gente mesmo, porque se for para esperar, a gente vai ficar aí nesse lugar. E foi isso que eu senti também nos coletivos Casanem, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Vai uma função aqui, outra, o que vai acontecendo, editais e pluralidade. Essa Academia Transliterária de Belo Horizonte, apesar do nome, né, eles fazem também cinema, artes visuais, poesia, performances, vão por todas as vertentes, né? Não tem jeito de ficar parado. Uhum. Não, eu falo aqui que assim, a gente joga a semente para todo lado, onde o vento bater, a gente tem que ter algum projeto para lá, entendeu? Porque tem que estar, e ainda mais com a Casa Chama, né? Que a Casa Chama, eu falo às vezes, né? Às vezes, pô, a gente tá num negócio lá, tipo, sei lá, ganhamos um prêmio da FUNAT agora dos festivais da Casa Chama, porque a gente fez 3 festivais super importantes, que foi o Festival Transversalidades, que vai ser a 3ª edição ano que vem, o Chama em Ação, que é com foco no protagonismo transmasculino a gênero e não binário, que daí a gente junta. E aí tem esse negócio que sempre junta, assim, por exemplo, gênero fluido, é mais fácil de estar com a gente do que no rolê das mulheres trans, porque ainda dentro de nós, ainda dentro desse guarda-chuva trans todo, as minorias ainda têm que se juntar para conseguir ter um pouquinho de visibilidade a mais. Então, aí teve esse, e daí também teve um festival que foi o único que eu não fiz parte da produção, que é de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. E aí a gente escreveu esses 3, acabou ganhando o prêmio aí da FUNAT também. Mas assim, aí tem essas partes de cultura, né? Mas a Casa Chama não faz só isso, né? Tem a parte de saúde, tem a parte jurídica, porque precisa de tudo. Você não consegue colocar uma pessoa trans para trabalhar com fome. Uhum. E você não, um artista trans não vai conseguir trabalhar se ele tiver também completamente deprimido, porque a sua transição não andou, então a gente também tem atendimento médico, falta tudo, né? Então, assim, não tem como a gente trabalhar com uma coisa só, né? Então, tem que trabalhar com todas essas outras, psicossocial, da Casa Chama, que é forte, o jurídico, que a gente luta pelas gratuidades, direito, faz advocacy. Então, é coisa pra caramba, porque falta tudo. Uhum. Agora uma pergunta, passando na frente da Renata, que eu acho que ela já está querendo fazer uma também. A Casa Fora da Caixa no Ceará é porque está fora da caixa, né? E tem tantas coisas para tirarem da caixa também, das caixinhas dos guardados. Às vezes é importante, né? A definição é importante, né? Se é trans, se é isso ou aquilo. Mas também é importante essa pluralidade, estarmos juntos, né?
A Casa NEM foi a questão do Enem para ajudar pessoas em condições da prostituição, prostitutas, saírem da vida, procurar outra coisa, ou se está ali de uma forma digna, melhor. Né? Então, Casa NEM na preparação da formação para o Enem, e Casa Chama. A Casa Chama, o nome acho que é de chama de chamado, chama de fogo, chama de incendiária, sabe? Acho que é um pouco mais isso, assim, que poderia chamar Casa Ponte, que eu acho que se fosse para ter sentido. Não, chama tá ótimo também. Chama, nossa, me chama que eu vou, me chama. Esse vai ser o nome do bloco de carnaval. Me chama que eu vou. Eu tenho uma pergunta, na verdade, Dig, porque é muito interessante observar que, como você na sua fala, né, que você nos indica que a função de um coletivo de artistas, né, ou para artistas visuais, ou artistas audiovisuais, transvestigêneros, ele acaba sendo, ele não acaba se fechando somente em criações artísticas, mas também é necessário, né, ir ou ter outras frentes, né, enfim, para dar realmente o apoio e o suporte, né, e também até para promover um lugar de diálogo, para promover um espaço de escuta, para promover um espaço de acolhimento, né, e como isso também ajuda na profissionalização de artistas, né, que estão ou no momento, né, de formação como criador ou criadora, né, artístico, mas também até mesmo, por exemplo, no momento de fazer um portfólio, num momento de se apresentar para alguma residência ou para algum projeto, né, isso também é um apoio muito forte, né, que vocês buscam oferecer, né? A gente faz na medida do possível, né? E aí, assim, a gente, se tivesse mais dinheiro, mais estrutura, faria muito mais, né? As coisas na Casa Chama, meio que muitas delas elas são de 1 para 1, sabe? E é o nosso padrão. Assim, a gente tem um padrão, tipo, de menos é mais, sabe? Tipo, a gente prefere tanto na retificação, é o mesmo processo. O processo da retificação da Casa Chama, de nome e gênero, e tanto o projeto de acompanhamento artístico ou de ajudar na feitura de um portfólio, ele é feito pela Cintia Marcelli também, assim, por exemplo. Então, os dois, eles são feitos de 1 para 1. A gente não faz, assim, um mutirão de retificação. A gente não faz um mutirão de uma aula para 30 pessoas, como faz portfólio, entendeu? Então, a gente tem um acompanhamento íntimo, que também envolve um acolhimento, que também envolve um cuidado, que também envolve um afeto, que assim, tipo, o último teve uma das artistas que a gente ajudou o portfólio a fazer, e enfim, fez vários processos de troca com a Cíntia e comigo, e com a minha família também, na minha casa, da gente fazer comida para todo mundo ajudar lá na feitura das coisas, edição de vídeo, um monte de coisa, foi a Manauara, e a Manauara conseguiu entrar numa residência em Londres, que acho que, como que chama aquela residência? Uma residência muito legal, agora vai me dar um branco. Não, a residência artística de Londres muito importante, depois ainda foi para a Espanha, então assim, uma mana de Manaus, assim, sabe, que é super importante para a gente também, na existência a presença dela perto da Casa Chama também traz muita riqueza, então assim, é tudo uma troca mesmo, sabe, e assim, a gente ajudou simplesmente a organizar o que ela já fazia de bom. Abrir o caminho, então, assim, né, dar uma orientação. É só uma organização, porque a gente tem muita dificuldade, as pessoas trans, e aqui, e acho que, enfim, né, a gente, tudo que é muito difícil falar de si, para começar, né, e, em geral, se organizar seu portfólio, então é bom você ter uma ajuda de fora, sabe, o seu currículo mesmo, tudo, para mim mesmo, assim, tudo que é sobre mim mesmo é muito mais difícil, sabe, então, você ter um apoio, né, para isso, só para um empurrãozinho, né? Tipo, uma coisa que algumas pessoas têm muita facilidade, pessoas cisgêneras, que são, sei lá, alguma coisa da concentração, talvez, ou da ferramenta,
das oportunidades que teve de ser mais acadêmico, sabe? Então, assim, então a gente pega, e é isso, por isso que a gente é construído também com a ajuda de pessoas cis-aliadas, né? A Cíntia é uma cis-aliada importante, e tantas outras pessoas cis-aliadas que colaboram com a gente nessas coisas, emprestar seu conhecimento, emprestar seus ferramentas, e a gente, aí eu falei Casa Ponte e tal, porque é isso, assim, porque a Casa Chama, ela é construída, coordenada, dirigida, fundada por pessoas trans, mas assim, tipo, vários alicerces, assim, de mão de obra, sabe, de pessoas cisgênero. É isso que eu acho que é interessante, você estava falando, né, colocar os nossos exemplos da nossa vivência, né, você começou falando da sua vivência pessoal, né, como que isso também acho que colabora na vida do outro enquanto artista, né, porque tem outros coletivos também, para esse meio trans não binário, mas acho que na questão da arte, quando a gente toca arte, né, que esse catálogo tá focando também, né, completamente, acho que colocar a experiência pessoal é interessante, né? Eu queria até aproveitar e colocar aqui a minha. Eu sou ainda muito recentemente conhecida dessa forma, né? Então, assim, para mim é muito importante também estar aqui com vocês, né? Porque se você colocar meu nome, né, no Google, são pouquíssimas coisas, né? Porque Gabi Fuste, né, enquanto livre, liberta, nova, ainda está fazendo poucas coisas, né? Estou com meu canal no YouTube de todo mundo, corre lá, me chama de todo mundo, com Gabi Furst. E então, assim, é uma forma que eu encontrei também de eu me expor dessa forma, né? Não ficar escondida dentro de casa ou só nos aplicativos, né? Que nos aplicativos, acesso também na vida, no clube, no bar, entre os amigos, na arte, nos coletivos, né? Então, assim, acho que é uma forma de seguir. E eu colocando isso, assim, eu estou falando isso, assim, para aparecer aqui entre vocês e entre quem está, né, estando com a gente, porque acho que isso é muito importante da partilha pessoal, mas isso me ajudou enquanto eu fui escrever outros textos também ligados a essa temática de gênero, de identidade, de orientação. Em Israel, em Jerusalém, onde eu morei, eu fui escrever um texto para o Globo sobre o único bar gay, né, o bar queer de Jerusalém, na época era usado mais o termo gay, e que servia também de vínculo para palestinos, judeus ultra-ortodoxos que vivem num mundo completamente fechado entre eles, cheio de conservadorismo, que não permitem, por exemplo, até falar outro idioma, eles não conseguiam falar inglês, que é muito comum falar em Jerusalém, sabiam falar só hebraico, e olhe lá. Então, servir dessa forma sem apagar os problemas, né? Sem normalizar o problema Israel-Palestina, mas assim, conviviam de uma certa forma, estavam juntos. Então, assim, eu lembro que quando eu falava também um pouco de mim, as pessoas elas se abriam mais para comunicarem, para falar, olha, eu vim de uma família ultra-ortodoxa, na verdade, saí de casa aos 18 anos, tive que ir para tal lugar, etc., receber ajuda. Então, eu acho isso legal quando você colocou da sua questão pessoal, e isso vai acontecendo também nas novas pessoas que vão chegando, né? Porque elas acham hoje pelas redes sociais, né? Acho que a maior forma é a rede social, né? De entrar em contato com o coletivo hoje, né? Da pessoa que está em apuros, digamos assim, né, Diego? Instagram. Primeiro lugar. Instagram, WhatsApp, mas chega mais pelo Instagram, sim. Uhum. Acho que esse papel é muito importante também, acho que nos coletivos, pelo menos que eu entrei em contato, o CATES, por exemplo, né, que é um coletivo também que eu conversei, eu vi que, assim, na conversa que a gente teve, falar, né, não se expor, talvez, o que for, mas, assim, partilhar, né, essa seria a palavra, sem usar eufemismo mesmo, no direto, acho que a partilha, a colocação, né, colocar no meio da mesa, acho que isso é muito importante, até mesmo para falar, olha, não é porque eu sou trans que eu tenho que falar só dessa temática trans, a gente está por todo lado, a gente faz de tudo, a gente fala também de tudo, né? Assim, só uma pequena intervenção. Sinta-se em casa, viu? Apesar de eu aqui, né, às vezes a gente dominar o negócio, mas sinta-se em casa, Renata. Não, por mim tá ótimo. Você acabou de citar o CATS, né, que é o Coletivo de Artistas Transmasculinos. E eu gostaria de te perguntar, diga assim, porque ainda que no circuito, né, oficial de arte
arte visual, arte contemporânea brasileira, a gente não tem uma participação tão grande ou uma visibilidade tão grande de artistas trans, mas dentro dessa pequena participação que há uma predominância de artistas transfemininas. Então, inclusive, você, no seu texto, na sua entrevista, você explica por que há essa falta. Eu suponho, né? Não sei se é para todo mundo, né? É a minha impressão. Mas você, como curador, como artista, e que realmente está integrado nesse ambiente, eu acredito que você tem sim toda a bagagem para nos explicar por que há tão pouca representação, ou se dá tão pouca visibilidade a artistas transmasculinos. Eu acho que isso já é uma coisa assim, que eu respondi na entrevista, e você pode até se eu esquecer alguma coisa do que eu falei, você me lembra, mas o que eu tenho impressão que aconteça é que, tipo, em geral, a gente já pela vivência anterior, né, tipo, a gente já tem outros graus de insegurança, né, porque, assim, a gente já traz assim uma bagagem que não é a que te dá muita segurança no dia a dia, né? Que no corpo anterior a gente sofre mais violências, a gente é mais silenciado, então a gente transiciona, tem um coletivo, as mulheres travestis, as mulheres trans, travestis, elas já têm uma coisa que a gente nunca teve, elas nem que fosse na cadeia ou na rua, na prostituição, elas construíram uma irmandade, elas construíram uma linguagem comum e elas têm esse pacto mais bem feito, mais forte, né, do que a gente, né, do que os homens trans. Então a gente está começando agora, né, e aí a gente também sofre uma coisa que é muito ruim, que está sempre sendo, isso assim, da minha opinião, assim, sempre está sendo comparado ao homem cis. Então, assim, isso é muito, está reproduzindo a toxina do homem cis. Colocando a gente como homem de igual para igual com o homem cis. Sendo que a gente veio de outro lugar, a gente veio de... Isso daí vai acabando com a nossa... Porque, para mim, o homem cis nunca foi referência. As mulheridades são minha referência. Eu sou tipo um traidor dos homens, eu não sou um homem cis, nunca você, nunca foi minha referência, e assim, então e daí assim, os homens trans, né, carregam, né, essa bagagem, né, tanto que as feministas radicais, né, tipo, a gente é traidor das mulheres, né, elas odeiam as mulheres, as terraplanistas de gênero, né, elas odeiam as mulheres trans porque elas têm pau. E elas odeiam os homens trans que são traidores das mulheres. Então, assim, e aí, assim, então eu acho que tem todo esse... e tem muita disforia, né? A gente tem muita disforia, muitos poucos homens trans conseguem estar, assim, né? Tipo, fazer os seus procedimentos para ter mais... para conseguir até o seu lugar de fala, né? Porque, assim, como é que a gente vai inventar um lugar, conseguir exteriorizar coisas se a gente está o tempo todo, talvez, às vezes, sendo comparado com um opressor? Então, assim, é muito difícil a gente criar uma existência sendo comparado ao opressor o tempo todo, sabe? Então, criativamente, a gente não tem nem o direito de errar, porque daí o nosso erro, ele vai ser imediatamente crucificado, vai ser imediatamente comparado com o que a gente, pelo menos eu, menos me identifico, que é o homem cisgênero. Então, e aí eu acho que, assim, na questão enquanto isso, as mulheres, elas estão mais organizadas, elas têm essa linguagem, elas têm uma segurança muito maior, né? A gente tem falado aqui, até inclusive em rodas de conversa que tem mulheres trans e homens trans, a gente tem batido o pé incansavelmente, falou assim, olha, estão reparando que só vocês estão falando, a gente não falou até agora? Sabe? Então, assim, entre as pessoas trans. Tô te deixando falar, hein?
Sim, obrigado, aliás. E aí, assim, é isso, entendeu? A gente tem que conquistar muita coisa ainda. Então, o que tem que ser construído do CATS é muito importante. O Daniel Veiga, Léo Moreira sabe, tipo, o CATS, desses movimentos, agora eu estou descobrindo outros, depois a gente pode trocar mais, Gabi. Estou descobrindo, sabe, eu, por exemplo, adoro o rolê dos meninos do API, sabe, que a Casa Chama já apoiou muito eles, assim, tipo, muito mesmo. É, e vejo a independência deles, assim, às vezes coisas acontecendo e tal. Eu adoro mesmo. Trindade é um menino que dança muito, um menino muito importante, assim, na arte, eu acho, sabe? Joseph Rodrigues, com os Ticos Invisíveis, que é um negócio mais de DJ, que é também um parceirão da Casa Chama, quase tipo um DJ fixo, assim. A gente é muito próximos e a gente troca muito, tem valores muito parecidos. Porque é importante também essa questão da recreação também, né? Tem a seriedade, mas essa recreação, que não é nem recreação, que é parte da vida mesmo, ela é importante também, né? Sim, a gente até se envolve entre nós mesmos. Esse assim, um fica com o outro, que fica com a namorada do outro, que sei lá o quê, coisa aqui tá assim, tá? A gente... Eu não posso falar nada porque eu estou em Berlim, né? Então é mais um pouco complicado. Então, Berlim e São Paulo tem muito em comum, né? A gente tem até esses momentos íntimos. E é muito louco, né? Pô, tipo, a gente tá até desenvolvendo afeto mesmo entre nós, assim, sabe? Tipo, até entre nós homens trans, assim, sabe? Tipo, uma coisa muito importante que a gente se admire, a gente queira se relacionar entre nós mesmos, sabe? Também, sabe? É uma coisa super legal, sabe? Tipo, acho que isso É o que até a terapia aponta, né? A psicoterapia, ela aponta que a relação é muitas vezes entre nós da comunidade também, né? Com tantas rejeições, não porque a gente foi criando um pouquinho de uma crostinho, né? Uma proteção ao redor, mas isso automaticamente acontece, né? Que a relação entre nós, né? Entre nós mesmos, porque se encontra o espelho, a questão da partilha, aquilo que eu estava falando, né? De colocar-se um pouco na história também, né? Algo complexo, um outro patamar, quando chega alguém pedindo ajuda, precisando, às vezes, numa outra cidade também, que o coletivo ajuda, mas se colocando também, falando um pouco de si, que esse caminho também é bem trilhado na forma da ajuda, do fomento, do auxílio, né? Uhum. Sim. Até as relações transcentradas. Eu tô em uma, tô achando isso muito excelente, assim, que a gente tá na batalha, tá na luta junto, sabe? Nossa, é muito bom, assim, tipo, é muito confortável, se ela, é uma violência menos, né? Assim, Sim. Gente, e uma última pergunta, assim, eu gostaria de saber de vocês, por exemplo, como pessoas aliadas, como pessoas interessadas em arte em geral, como poderia ser, ou que tipo de ações poderiam vir, né, desse grupo de pessoas para fomentar e também para profissionalizar, ou que tipo de apoio, de ajuda, né, esse grupo de pessoas poderiam oferecer a artistas transvestigêneres? Que ações ou atitudes? Eu percebi, escrevendo, vou começar já assim, entrando, né? Eu percebi que o número de empresas interessadas em estarem ligadas, né, aos coletivos tem crescido de uma certa forma, né? Diego vai falar isso melhor, por isso que eu quis falar primeiro, porque aí você vai adiante, né? Mas querem aparecer de uma certa forma meio estranha, porque querem aparecer, querem dar o dinheiro, o que for, com umas condições muito estranhas e agindo também de uma forma que às vezes a gente não quer ligar o nome com esses tipos de empresa. Então tem isso também. Eu falo isso até mesmo na condição de new youtuber, né? Que eles querem às vezes dar uma ajuda, mas tem que fazer por onde também, né? Tem que viver bem para ajudar bem. Então eu vejo que tem aumentado, pelo menos nos últimos anos,
tem tido um aumento também do crescimento do surgimento de coletivos nos últimos 10 anos, teve isso, né? Não coça a cabeça, diga, eu acho que é verdade. E... Tá tudo gravado, hein? E assim, mas é algo muito estranho. É o que eu queria que o Dig falasse, né? Porque tem um crescimento do número de coletivos, tem o interesse de empresas médias e grandes, mas ao mesmo tempo vários coletivos correndo o risco de serem fechados, né? Crescem, mas aí ao mesmo tempo correm o risco porque é algo muito vulnerável, porque a gente é vulnerável todo dia, né? Já do despertar, né? Eu, quando eu encontro alguém, né? Às vezes durmo na cama, já acorda, já assim, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Né? Já é assim, essa vulnerabilidade até mesmo na existência dos grupos. Então, é algo muito louco. Não sei qual que seria a palavra. Talvez Dig ache essa palavra melhor para expressar o que é isso. Eu acho que é caridade a palavra que eles têm. Sabe? Tipo, acho que é esse raciocínio de assistencialismo que atrapalha, sabe? Que eu acho que é isso acontece muito aqui. Que é o seguinte, somos, eu até ia dar um exemplo, tipo, de uma das pessoas, a gente tem uma Produtrans aqui na Casa Chama, estamos fazendo, a gente está começando a fazer clipe, um monte de coisa muito legal, publicidade, várias coisas, né? Então, assim, nossa diretora de fotografia, ela sempre foi diretora de fotografia. Ela transicionou, ela foi subalternizada para terceira assistente no cinema. Então, assim, a gente... Chegou um político, que eu não vou dar o nome lá na casa, visitar a gente na Casa Chama, que foi candidato a governador, talvez, não lembro. E aí ele, acho que ele chegou na Casa Chama achando que ele ia encontrar um monte de gente fodida, que não pensava, um bando de gente que, sei lá, extrema vulnerabilidade e não... Tem informação alguma, né? Encontrar uma pessoa capaz de pensar, raciocinar, propor. Né? Então, cinema, política, tá? Empresas. Empresas, elas chegam muito na Casa Chama como... com a ideia delas. Aí ainda são arraigados com a publicidade burra, que elas contratam, e aí, assim, aí chega assim... Tem uma ideia genial. Vou dar um exemplo de uma, cara, que apareceu, eu não vou falar qual é a marca, mas apareceu querendo fazer uma calçada da fama de pessoas trans. Uhum. Aí eu virei para ele e falei assim, querido, e eu passo mal aqui, né? Porque assim, eu também sou crítico, eu tenho, quando a gente tem pensamento crítico e a gente tem praxis, na verdade, então assim, qual que é o problema deles? Eles têm uma ideia de rico, não tem a menor conexão com o que a gente precisa, de fato, e eles querem usar o dinheiro deles do jeito deles, e não do jeito que precisa, e que você sabe que é efetivo. Você fala, oi, eu sou diretor, fundador da Casa Chama, atinge, sei lá quantas mil pessoas, e você está me vindo falar que você quer fazer uma calçada de fama para pessoas trans, para quê? Qual vai ser o critério? Quem vai ficar dentro, quem vai ficar fora? As pessoas cisgêneras transfóbicas vão passar lá e vão fazer o quê em cima desses nomes? Sim. Exatamente, Assim, não, e tantas outras demandas. E o dinheiro que você vai gastar para gastar com o chão. Então, assim, tem umas coisas. E aí eu passo mal, né? E aí eu não tenho paciência. Quando essas coisas vêm, eu não consigo muito, tipo, falar, ai, nossa, meu querido, que maravilhoso. Eu falo, meu, que bosta, sabe? Não vou fazer. Uma bosta, sabe? E aí eles ficam muito ofendidos quando você fala para eles que eles estão... que eles não... É porque eles são limites. Aprendeu, né? Aprendeu alguma coisa. Tem vendas, né, no olho. Tem vendas, ou seja, assim... Muitos problemas de branquitude mesmo, que é problema cognitivo, que eu acho. Problema cognitivo, limitação cognitiva, de entender, de ouvir e de identificar, não, realmente a minha ideia não é tão boa. E assim, eu dei um exemplo, tá, gente? Mas é coisa o tempo inteiro aqui, e de e-mail, de pessoas de cinema também, só vou dar mais um.
Oi, tudo bem? A gente quer dar um workshop. Aí, assim, fala workshop, acha que, assim, nossa, eles já estão dando meu tempo e eles não estão aceitando, que abuso. Mas, nossa, eu tenho tanto valor, mas não para entender. Aí você ainda tenta explicar com educação, a primeira vez, que... Aí, agora, só para dar um exemplo, workshop. Queria dar um workshop, então vocês da Casa Chama, vocês trazem as pessoas para assistir, como se fosse assim, se a gente tivesse sei lá, uma Casa Florescer que tem moradia e pegasse lá a workshop sobre o filme que eles querem dar e colocasse todo mundo sentadinho lá para a gente ter palco. E eu respondo assim, então tá, você está querendo que a gente organize, o mailing é nosso. Vai ter uma pessoa para chamar essas pessoas. Essa pessoa que vai chamar as outras pessoas é trans. É a pessoa da nossa equipe. Equipe quer dizer que a gente tem um custo. E a Casa Chama tem um custo altíssimo hoje. São 10 pessoas hoje que trabalham com a Casa Chama. Então, assim, vou colocar pessoas da minha equipe para trabalhar para você, para organizar essas pessoas para assistir o que vocês estão... E se a gente gosta ou não do filme? Aí ele fala assim, a gente vai ter que publicar na nossa rede. É publicidade. Embora tenha a pessoa trans envolvida, tem uma estrutura, tem um dinheiro. E aí quando você volta, aí assim, a gente é arrogante. A gente é arrogante, Porque vocês não aceitaram, não? Porque vocês não aceitaram a grande oferta. A grande oferta. E a grande oferta não é tão grande assim. Eu sofro muito disso, de identificar, porque isso é uma grande transfobia, porque está o tempo inteiro desmerecendo a gente intelectualmente, o nosso trabalho, como se o dinheiro nosso, se a gente não gastasse o mesmo real, como se a gente não pagasse o mesmo imposto, como se a gente não tivesse que sobreviver. Muito mais difícil ainda, sabe? Então, essa é a minha dificuldade. Empresas, nenhuma, Casa Chama com empresa, nenhuma. Não somos ajudados por empresas, porque, em geral, a gente tem conflito de valores. E aí, de ética, principalmente, né? Então, assim, agora se você me perguntar com quantas empresas eu chamei o compliance para bater boca, aí tem várias. E seguimos sem apoio, seguimos com eles arrogantes, sem entenderem, e assim, na boa, eu pego o meu trabalho, eu tenho resultado, eu tenho números para mostrar. Isso é sobre números? Tenho números. Quem está errado? Eu faço. É praxis, é poeses, desenvolvimento de subjetividade, é entrega com estética bafo, é um monte de coisa. Então, assim, você não consegue trabalhar com a gente por quê? Sabe? Porque a gente pensa, porque a gente vai querer fazer uma coisa melhor do que vocês estão propondo, ou seja, a gente tem que se diminuir para fazer uma coisa com a empresa. Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema. Sim. A empresa não procura a gente para criar, ela procura a gente para obedecer. E aí, para obedecer, sabe? E aí, daí não dá. Mas você acha que vai ser possível um dia, assim, em breve, ou acaba ficando isso acontecer? Porque... Eu não sei, eu vou fazer daqui a pouco, eu vou ter que falar com pelo menos aquelas 205 empresas que assinam o Fórum LGBT, mais todas que assinaram a PL 501, aquela que queria censurar as publicidades com LGBTs. Então ali apareceu um monte de empresa, tipo, salvadora da pátria, né? E aí eu vou rever quem assinou, vou procurar todas essas empresas, vou procurar as do Fórum LGBT, e a gente vai tentar propor um apoio tipo financeiro para essas empresas, para a gente abrir um fundo, né, para a Casa Chama. E um fundo que seja robusto, para a gente não precisar ficar atrás dessa esmola. Isso que eu ia te falar. Que é esmola. O pensamento de esmola, de caridade, de bom samaritano.
né? De bom samaritano. É ruim isso, né? Porque para quem não entendeu ainda, é aquela figura das vezes de alguns santos, que eu gosto muito dos santos, né? Da espiritualidade e tudo, mas tem umas figuras de uns santos que elas são muito estranhas, porque é o santo ali em cima, aquela coisa imensa, dando aquela moedinha ali para O criancinha, mínimo. sabe? Aquela coisinha assim, do tipo, eu sou assim, você é assado, toma, É, eu, né? Mas no meio de tanto caos e dificuldade, eu vejo algumas coisas boas e queria que você falasse pelo menos uma coisinha boa. Assim, aquelas, né, que faz um coisa e termina com fogo de artifício. Mas não, acho que a luta ela é difícil, ela é séria, ela é complicada. Não tem jeito da gente fazer ficar bonitinho, mas assim, eu vejo um ponto lindo que já é estar junto, né? Só de estar junto já é algo lindo, né? Vida longa a casa chama, mas essa chama, às vezes, ela vai ficando assim, né? Mas às vezes ela faz assim, mas se ela fizer assim, ainda tem que estar junto, né? Eu acho que isso é muito importante. Você vê uma outra coisa também, um ponto, não um ponto positivo, mas um ponto que leva para frente, Ou algum interessante. tipo de ação que, né, aliados, por exemplo, aliadas, pessoas aliadas, né? A gente no nem dia a falou dos dia, aliados. como que a gente pode realmente comprar essa briga, entendendo que a gente faz parte de um corpo social, né, um corpo vivo, pulsante. O aliado bom é que eu sempre falo, é assim, primeira coisa, é, mas essa é mais fácil, não, aqui na Casa Chama, assim, o aliado ele não tem protagonismo, e é o lugar que ele não vai ter mesmo, assim, sabe, tipo, protagonismo nas coisas, né? Então, o aliado bom é a pessoa que vai pegar, vai executar, realizar coisas que a gente tem dificuldade, pegar os seus privilégios, suas ferramentas e colocar isso à disposição. Então, por exemplo, você pegar, por exemplo, a gente pegar o que pode para somar. Então, assim, e resolver mesmo, do começo ao fim. Olha, eu vou me propor a isso daqui, então é isso tal que eu vou fazer. Não é um aliado voluntário, mas que está, né, na execução das coisas da Casa Chama. Mas eu acho que para tudo, qualquer aliado em qualquer lugar, eu acho que qualquer pessoa pode ouvir, consumir, pesquisar, né? Agora saiu as coisas do Spotify, faz uma pesquisa de lista de pessoas trans para ouvir, faz, sabe, tipo, entra lá no canal da Casa Chama também, assiste, se dá o trabalho de assistir, se informar, né? A gente tem uma frase na Casa Chama que é assim, quem acolhe é acolhido e quem é acolhido acolhe. E por muito tempo, e às vezes, muitas vezes, aqui na Casa Chama, às vezes parece que nosso trabalho é mais para aliado do que para trans. Porque a gente tem um trabalho efetivo com as pessoas trans, mas às vezes um trabalho emocional, explicativo, o que dá alguma coisa que dá problema que tem que explicar, tal, é para a pessoa aliada, sabe? E assim, falta muita informação, né? Acho que os aliados eles podem procurar ter mais informação mesmo, que isso já é uma grande evolução. Assim, depois que tiver informação, né, poder prestar, ajudar, estar próximo, sabe? Convidar uma pessoa trans para jantar na sua casa, ter pessoas trans perto de você, criar afetos por pessoas trans, frequentar lugares que tem pessoas trans, tipo, esse tipo de coisa que não custa nada, tá, sabe? Compartilhar conteúdo feito por pessoas trans, essas coisas. Perfeito. Assistir YouTube de pessoas trans. Exatamente. Sim. Seguir, assinar lá, sabe? Exatamente. O sininho, a coisa toda. São coisas tão simples. Mandar para os amigos, tipo, ó, segue aí. Sabe, coisas gratuitas até, sabe? Que não envolve nem dinheiro, muitas vezes, sabe? Uhum. Gabi, você gostaria de fazer alguma consideração final ou encerrar? Eu acho que a consideração final é vamos adiante. Esse é o final, assim, é continuação, né? Porque para mim foi assim muito rico mesmo o contato com esses coletivos, associações que eu fiz. Eu lembro que depois do texto eu comentei, né, com vocês do Goethe, com a Renata, o tão rico que foi para mim assim esse contato, né? Acho que umas 4, 5 vezes. Foram duas coisas, né? 2 pontos.
Primeiro, o contato interessante, que eu acho que vocês também fazem isso, né? Como você citou também outros grupos aí, vocês não estão isolados, né? São vários grupos juntos. Acho que isso foi muito interessante. O segundo foi a questão realmente de como que está todo mundo movimentado, assim, né? Infelizmente, eu não tive mais vozes dentro do texto por causa mesmo da demanda do dia a dia, né? Eu citei nomes, etc., mas assim, eu recebi uma mensagem, levava aí 1, 2, 4, 5 semanas e não tinha resposta. Eu falei assim, vamos para frente, a pessoa está em movimentação, o grupo ainda existe, o coletivo está vivo, né? Eu acho que eu vou levar desse trabalho, sem dúvida isso, diferente de um outro texto que eu escrevi, por exemplo, a Deutsche Welle sobre a ONU, né? Acho que foi você, foi o Diego que disse isso agora, de como é importante não só existir, mas saber o que é, né? Então era a ONU, acho que ajudando no projeto Transforma. Eu levei isso, assim, para mim, e acho que dessa vez eu levo isso, sabe, do fortalecimento, como que é bom juntas, fortalecidas. Uhum. Diga, você gostaria também de compartilhar algum pensamento final ou alguma Tem que falar desse jeito da consideração? Renata, né? De compartilhar, tem que falar assim, tá, Diego? Ah, Compartilhar. eu convido todo mundo, né? Acho que é isso, assim, dar meu contato da Casa Chama, tá? A Casa Chama no Instagram, Casa Chama tudo junto, com CH mesmo, _org. O nosso site está atualizado, tá um conteúdo muito legal, casachama.org. E o meu Instagram é Dig Franco, com 2 Gs. E qualquer pessoa que estiver vendo isso daqui, quiser ser aliado, ou for uma pessoa trans que quiser procurar a gente, entrar no nossas, como assistido, né? Porque nossos assistidos são assistidos em rede, né? São assistidos, agora eu perdi a palavra, mas a gente, nós remotos, né? Porque, tipo, a gente é 2.0, a Casa Chama também, então, assim, acho que uma coisa que também que a Casa Chama a gente se deu bem foi que a gente já tinha essa linha quando veio a pandemia, então com a pandemia a gente soube crescer, sabe? Uhum. Esse Digitalmente, mundo digital. estrategicamente, nas redes e tal. Então, assim, nas ações, mesmo ações de entrega de cesta básica, a gente constrói nossas coisas bem via WhatsApp. Então, assim, qualquer um pode entrar em contato com a Casa Chama e eu convido todo mundo para acompanhar e entrar em contato. É isso. Obrigado, Renata. Obrigado, Gabi. Eu quero falar com você depois. Desligado aqui, pegar seu telefone. E aí a gente já depois, Renata, me passa. Estou muito feliz. Obrigado, Gate. É isso. Eu aqui agradeço a participação de vocês. É um prazer e eu agradeço também o tempo que vocês tomaram para estar conversando, para a gente estar aqui nessa roda virtual. E também eu quero convidar todas as pessoas a visitarem o site do Arte Mais, Panorama de Artistas Visuais Transvestigêneros no Brasil, ler os textos, tanto de Gabi Furso, como de Dig Franco, e também do Pri Bertucci, e também ter contato e, por que não, consumir a arte, né, das artistas participantes que estão compondo o catálogo Arte Mais, que inclusive eu já comecei a fazer os meus contatos para encomendar obras que são realmente assim, é um material muito rico, é um material de uma qualidade muito grande. Isso é uma coisa que eu penso, poxa, por que a gente não tem mais isso, né? Por exemplo, presentes em galerias, presentes em bienais, representando o Brasil, porque me dá muita alegria e me inspirou muito. São obras, são vidas, são histórias, são reflexões realmente assim impactantes, e eu quero agradecer vocês dois, vocês por estarem aqui e também as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. E a gente fica em contato. Sim, Obrigado. nossa, eu fiquei com medo de começar aqui chorando. Eu falei, não, vou segurar. Porque é importante pra gente, é importante para mim estar aqui. Muito importante, foi assim, muito bom.
Parabéns por esse projeto, Renata. Eu quero me aprofundar nele também criar um diálogo com vocês duas, assim, para a exposição que vai vir aí. A gente tentar ter uma troca também sobre isso. É uma coisa muito potente, assim, lógico que é um corpo muito diversificado de artistas, né? Então a gente percebe, por exemplo, que são diferentes abordagens, como a Gabi mesmo falou, não é só sobre temática trans, é sobre qualquer temática. Né? Uhum. Então é uma coisa que me dá muito orgulho, muito que eu fico pensando, gente, é impressionante, isso é impressionante, né? Você não pode classificar ninguém em caixinhas, né? Ou porque é um artista trans, ele só pode falar ou ela só pode tratar de determinar. Não existe isso, né? Uhum. Nós somos múltiplos e como pessoa aliada, assim, eu aprendo muito e eu quero agradecer. Aprendi muito com vocês e também com cada artista que está participando desse projeto. Muito obrigada. Acho que só para encerrar, a gente tá parecendo despedida de Minas Gerais, né? Que fala tchau e fica ali 15 minutos. Fica, e vamos ficando. É coisa de mineira. Mas olha, eu até esqueci o que eu ia falar, olha que loucura, emoção, né? Mas eu acho que é uma coisa interessante se falar, né? A Renata é uma das pessoas, né? A gente é jornalista aqui na Alemanha, ela acompanhou muito de perto essa evolução, né, minha, e eu fico muito feliz de te ver, assim, envolvida na arte e com a gente também, eu acho isso fantástico, né? A gente está por todo lado, a gente estava na Mesopotâmia, igual uma entrevista que eu dei aqui para o Museu Queer de Berlim. A gente estava na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, por que não na globalização? A gente está lá também, a gente vai estar também no futuro. Né? Não tem como E a senhora tem uma pesquisa dessa nossa ancestralidade, Gabi? Olha, eu não tenho completo assim, mas é porque eu fiquei lendo tanto, né? Lendo tanto e assistindo tanto, que tem alguns textos que eu posso indicar sim, né? Da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia Antiga, que eu acho que é mais fácil. Mas eu que já quero fazer um convite, na verdade, assim, você não gostaria de fazer umas lives na Casa Chama falando sobre essa nossa ancestralidade, assim? Já demorou, só marcar uma hora. Vou chegar com atraso, mas vou estar lá. Legal. Atraso não. Vamos falar disso.